Glória a Deus. Vou pedir para os irmãos abrirem a palavra do Senhor, que se encontra em Zacarias, capítulo 4, versículo 10. Zacarias, capítulo 4, versículo 10, bem no meio da Bíblia. Antes de Malaquias, aproveitando os irmãos aqui. Perto de Obadias, Ageu, Osés, Joel, Mateus, Marcos, todo mundo perto ali. Zacarias 4, versículo 10. Todos acharam? Amém? Se tiver algum irmão que está sem Bíblia, por favor, você que tenha, compartilhe com ele. Glória a Deus. Amém. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esse se alegrará vendo o prumo na mão de Zorobabel. São os sete olhos do Senhor, que discorrem por toda a terra. Vou lendo mais uma vez, irmãos. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esse se alegrará vendo o prumo na mão de Zorobabel. São os sete olhos do Senhor que discorrem por toda a terra. Amém? Feche seus olhos, continue com a Bíblia aberta, por favor. Vamos orar. Deus querido e amado Pai, Senhor, agradeço a Ti, ó Pai, por estar na Tua presença, Deus. Obrigado, ó Deus, por estar aqui com o Teu povo, ó Pai. Mais um dia podendo Te louvar, exaltar e ouvir a Tua voz, Senhor. Nesse momento, ó Pai, da Tua palavra, Deus. Senhor, que eu venha diminuir a cada instante, Senhor. E que Teu nome seja exaltado, ó Pai, e engrandecido. E que o Senhor venha fazer aqui, ó Pai, nessa noite, ó Deus, 100% da Tua vontade, Deus. Usa o Teu servo, ó Pai. Fala comigo, Senhor. Fala com cada um dos Teus filhos. Senhor, nos dá sensibilidade para reconhecer a Tua voz, ó Espírito Santo querido. Que possamos entender aquilo que o Senhor quer, ó Pai. Falar conosco, Senhor. Trata cada um, Senhor, com a sua necessidade nessa noite, ó Pai. Deus, que toda desatenção, ó Pai, seja repreendida, que toda sonolência, Senhor, toda seta maligna, ó Pai, para tirar a atenção dos Teus filhos, ó Pai, da Tua palavra, seja repreendido no Teu nome. Senhor, fala conosco e faz a Tua vontade, ó Pai. Em Teu nome, Jesus, eu Te agradeço. Amém. Glória a Deus. Pode sentar em nome de Jesus. Irmãos, essa palavra maravilhosa que Deus tem falado comigo no meu coração faz um bom tempo. Ou melhor, faz mais de anos Deus tem falado comigo. Acho que uns 3 anos mais ou menos. E Deus falou muito forte comigo desde umas 2 semanas atrás referente a essa palavra para trazer nessa noite. Que se encontra aqui em Zacarias 4, versículo 10. Quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esse se alegrará, vendo o prumo na mão de Zorobabel. O que seria essa palavra aqui, vinda através do profeta Zacarias, ao povo de Deus naquele momento, e também a Zorobabel, que naquela época, após o retorno do exílio, Zorobabel era o governador, o povo de Deus naquela época. E o povo de Deus não estava muito bem animado, não estava bem também com Deus. E essa palavra aqui se diz a reconstrução da casa de Deus. Um momento precioso para o povo de Deus, mas infelizmente eles haviam deixado de lado. Eles haviam se preocupado por umas notícias muito ruins que havia acontecido naquele momento, há 18 anos atrás. Eles deixaram de construir o templo e passaram a se preocupar com as suas coisas. Mas nós vamos entender o porquê dessa palavra, abrindo a palavra do Senhor em Esdras, capítulo 3, versículo 2 e 3. Esdras fica depois de Crônicas. Esdras, capítulo 3,
versículo 2 e 3. Amém? Glória a Deus. E levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar de Deus de Israel, para oferecerem sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. E afirmaram o altar sobre as suas bases, porque o terror estava sobre eles, por causa dos povos das terras. E ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, holocaustos de manhã e de tarde. Até aqui, irmãos. Esse foi um momento muito importante na vida do povo de Deus, do povo de Israel. Eles voltavam do exílio, mas numa situação ao mesmo tempo triste e feliz. Por que triste? Porque eles estavam totalmente desprovidos. Eles não tinham casas, eles não tinham o exército, por isso a pressa que eles tinham ali de levantar um altar ao Senhor. Mas eles estavam felizes porque eles estavam voltando para a terra deles, onde eles poderiam reconstruir a sua nação, reconstruir suas casas, edificar ali suas casas, retomar famílias e edificar o templo do Senhor, a casa do Senhor, onde eles poderiam estar ali louvando, agradecendo e adorando ao Deus vivo, ao Deus Todo-Poderoso. E o que eles fizeram ali no versículo 2? Começaram a erguer o altar do Senhor. Eles edificaram, no versículo 3, meus irmãos, me perdoe, firmaram o altar e a base, e começaram a oferecer holocaustos ao Senhor. De dia, de noite, foram dias, eles celebrando, se alegrando, louvando, com louvores, e os sacerdotes ali, todos felizes, levitas. E passaram-se 2 anos, começaram a erguer a casa de Deus. Após 2 anos, eles começaram a erguer a casa de Deus. E no início da construção do templo do Senhor, veio os inimigos, veio os samaritanos, e falaram o seguinte: podemos ajudar vocês na construção do templo do Senhor? Nós também louvamos a Deus, nós também já oferecemos sacrifício a Deus, nós já também adoramos a esse Deus, e ainda eles falam aqui, ao vosso Deus. E eu achei muito importante aqui, interessante o que Zorobabel disse, falou: não convém que vocês edifiquem a casa do nosso Deus conosco. E trazendo agora, irmãos, para nossas vidas, depois nós vamos entender aquilo que está lá na frente em Zacarias. Eles começaram ali, com o altar do Senhor, com muita pressa, porque havia o terror sobre eles, por causa dos outros povos, das terras vizinhas. Por quê? Eles estavam desprovidos de armamento, de exército. Eles não tinham ali defesa alguma. Eles não tinham como se defender. Então o que eles precisavam? Adorar a Deus primeiro. Eles precisavam louvar a Deus primeiro. Eles precisavam trazer a existência de Deus para eles naquele lugar, para que Deus pudesse estar guardando a vida deles, protegendo aquele povo, protegendo eles naquele início. E aí, após 2 anos, eles começam a construir a casa de Deus. E o que isso tem a ver conosco aqui? Aí chegam os samaritanos, olha tudo o que está acontecendo, vendo o povo de Israel se reerguendo, porque o povo de Israel é um povo abençoado por Deus, e eles falam: bom, eles estão se reerguendo, vai ter trabalho para nós. Eles estão se levantando, e eles estão erguendo casa de Deus. Deus vai começar a batalhar por eles ali, e nós estamos na roça. Nós estamos perdidos. Se esse povo começar a se reerguer, não vai ser bom para nós. E eles vêm com más intenções. E eles querem se infiltrar no meio do povo de Deus. Trazendo para nós hoje, irmãos, quantas vezes nós começamos uma obra, Deus nos traz de algo difícil onde nós passamos, de uma situação que não foi muito boa para as nossas vidas, e nós começamos a nos alegrar, a louvar a Deus, porque Deus está trazendo tudo de volta, aquilo que um dia foi perdido, está sendo restituído nas nossas vidas, na nossa casa, no nosso emprego, no nosso ministério, que às vezes nós podemos,
por uma situação a gente entregou o talento. E Deus está trazendo tudo de volta, porque nós tomamos ali um posicionamento de erguer um altar ao Senhor, e louvar ao Senhor, e edificar a casa de Deus na nossa vida. Aí vem quem? Os samaritanos, vem os inimigos, vem as pessoas, às vezes até dentro da nossa casa. Fala assim: viu, posso te ajudar nessa obra? Eu também já louvei a Deus um dia junto com você. Eu também já sacrifiquei. Eu conheço esse Deus que é o seu Deus. Eu posso te ajudar? Quantas vezes? Eu tenho certeza que já pode ter passado por aqui, pastor. Pessoas que se propôs a fazer uma obra junto, mas às vezes não está na mesma sintonia, não está no mesmo espírito. E quantas vezes nós caminhamos, eu não sei se hoje é a sua situação, de você estar se reerguendo, de você estar começando uma vida nova com Deus, ou de você estar começando uma vida nova que Deus te deu, seja no teu emprego, seja familiar, e alguém querer te ajudar nesse novo projeto da sua vida. Aí é que nós temos que ter a sabedoria que Zorobabel teve. Ele falou: peraí, esse povo não está com o mesmo espírito, não está na mesma sintonia que eu, não está ligado em Deus, não está com o mesmo propósito que eu. Eles estão armando para cima da gente. Gente, é o seguinte, respeito a sua intenção, agradeço a sua boa vontade, mas não vai dar certo. Quem tem que erguer a casa de Deus será nós. Quem tem que construir a casa de Deus na minha será eu. Eu posso ter colaboração, irmãos, daqueles que estão em mesma sintonia comigo, adorando a Deus no mesmo espírito. Eu tenho que ter colaboração aqui no louvor, junto das pessoas que têm o mesmo propósito. Qual? Louvar a Deus, engrandecer a Deus. E qual é o propósito de erguer o altar, e qual é o propósito de erguer a casa de Deus ali? Adorar o Deus vivo. E aquele povo estava se infiltrando no povo de Deus para atrapalhar a obra do Senhor, tanto que diz a palavra do Senhor, que eles se infiltraram no meio, e ainda chegaram a ponto de alugarem pessoas, contrataram pessoas, para poder o quê? Atrapalhar a obra do Senhor naquele lugar. Só que eles não ficaram contentes, irmãos, e as pessoas não ficam contentes de quando você está edificando a casa de Deus. As pessoas não ficam contentes, as pessoas que não estão em mesma sintonia com você, as pessoas que não estão no mesmo pensamento que você, não estão no mesmo propósito que o teu, não ficam contentes com você, podem até bater nas suas costas, falar: poxa, que legal, Deus está te dando uma nova vida, Deus está te dando um propósito novo, Deus está fazendo algo novo na tua vida, que legal, eu quero participar disso com você, porque às vezes é status. Porque Deus está te erguendo. Para quem não está no mesmo propósito que você, é status. Porque você está ficando em evidência. Deus está fazendo algo na sua vida. E o que aconteceu? Eles não ficaram contentes. Contrataram pessoas para influenciar, para atrapalhar, para de qualquer maneira, eu não sei qual maneira usaram ali, para atrasar a obra da casa do Senhor. E vidas vêm para atrapalhar a obra da casa do Senhor dentro de você, da habitação do Espírito Santo dentro de você. Vidas vêm enviadas por Satanás, vidas vêm enviadas pelo inimigo. Pessoas que não estão contentes com a sua reconstrução de vida. Pessoas que não estão com o mesmo propósito que você. Não ficaram contentes em enviar uma carta lá para o rei. Se não me engano, o rei Dário. Não, é Dário Artaxerxes. Pulou. Passou o rei Sírio, que enviou o povo de volta. Depois enviaram uma carta para o rei Dário. E não contente, enviaram para a carta para o rei Assuero, rei Artaxerxes, falando: ó, toma cuidado. O povo que saiu daí está reerguendo a casa de Deus. E se eles reerguerem a casa de Deus, eles vão reerguer os muros. Eles reerguendo os muros, eles serão isolados. Automaticamente, eles não vão pagar impostos para vocês. Eles não vão responder a você. Eles são um povo rebelde. É um povo que já deu muito trabalho para vocês. Se você vê, ó rei, nós estamos preocupados com o seu reinado. Isso é eles enfeitando, falando palavras bonitas, mexendo com o ego do rei. E falado para o rei o seguinte: olha lá nos documentos antigos, o que esse povo já fez. Reis poderosos já se ergueram naquele meio do povo. Eles já deram muitas batalhas, já venceram muitas batalhas, eles vão dar muito trabalho para você, rei. E o rei falou: peraí, eu vou dar uma olhada. Ele mandou buscar os documentos antigos, viu que realmente reis poderosos esteve à frente do povo de Deus, guerras e batalhas eles venceram,
E o povo de Deus deu muito trabalho para a Babilônia. E falou: peraí, então, manda parar a construção da casa de Deus. Manda parar. E foi, e parou a construção do templo do Senhor. Diz a palavra do Senhor que com força e com violência eles conseguiram parar a construção do templo. Na minha vida já houve situações onde o inimigo veio com uma violência tremenda. Não foi com pessoas, e sim foi com momentos da minha vida, com situações onde eu me encontrei. E que a casa de Deus, o templo do Espírito Santo, eu parei de construir na minha vida. E hoje você pode viver uma situação como essa. Peço a Deus que você não viva isso futuramente. Mas se um dia você estiver passando por uma situação como essa, lembre da palavra do Senhor. Pessoas que são enviadas para atrapalhar a obra do Senhor na sua vida. E com violência o inimigo vem nas nossas vidas, irmãos. Se a gente não está atento ao que é o propósito, o que é a palavra do Senhor, atento no Espírito Santo com sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo, nós nos deixamos ser levados pela situação, pela violência com que vem contra as nossas vidas, e nós paramos a obra do Senhor nas nossas vidas. E o povo de Deus parou com a construção do templo naquele momento. Aí que entra o profeta Ageu. O profeta Ageu, usado por Deus, fala com o povo de Deus e fala o seguinte: fala: vocês estão preocupados com suas casas estocadas, vocês estão preocupados com o comércio, com o que vocês ganham, o que não ganham. Isso é o que houve lá, irmãos. E o povo de Deus ficou disperso da presença de Deus. O povo de Deus não lembrava mais do que era a promessa de Deus. Eles não estavam mais ligados com o que era o propósito de Deus para a vida deles naquele lugar. Eles se esqueceram, eles começaram a ficar mais preocupados com suas vidas particulares, com seus negócios, com a construção das suas casas, bem construídas, eu não sei de que maneira. Mas passou 18 anos, onde o profeta Zacarias falou com o povo de Deus. 18 anos, irmãos. Quanto tempo a gente já passou, e despercebido ali, e deixamos o inimigo agir na nossa família, no ministério que Deus colocou nas nossas mãos, na nossa profissão, na nossa vida com Deus, e a gente fica ali desatento, não prestamos muita atenção devido à violência com que vem as coisas, a enxurrada de problema, a enxurrada de más notícias, ataques que vêm nas nossas vidas, e a palavra de Deus passa despercebida, e o propósito maravilhoso de Deus para se cumprir em nós passa despercebido. E o que vem a palavra de Deus através do profeta Zacarias. Abra em Zacarias, por favor. Através do versículo 6. Através do versículo 6. Capítulo 4, versículo 6. E respondeu e me falou, dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Esse foi um anjo dizendo a Zacarias, tá? E respondeu e me falou, dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem és tu, ó monte grande? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele trará a primeira pedra com aclamações, graça, graça a ela. E a palavra do Senhor veio de novo a mim, dizendo: as mãos de Zorobabel têm fundado esta casa, também as suas mãos a acabarão, para que saibais que o Senhor dos exércitos me enviou a vós. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois este se alegrará, vendo prumo na mão de Zorobabel. Até aí, irmãos. Palavra maravilhosa de Deus,
Quando o povo de Deus ali estava disperso, quando o povo de Deus estava ali sem sintonia nenhuma com o propósito que Deus tinha para aquele lugar e para aquela nação que estava se recomeçando, vem a palavra do Senhor dizendo, esta é a palavra do Senhor dizendo, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, o começo do Senhor parece que às vezes é demorado, é simples demais, Eu fico imaginando às vezes na vida dos pastores, começaram às vezes num local pequeno, e às vezes podemos olhar e falar, poxa, só temos poucas pessoas na igreja hoje, como será que vai ser? Será que eles já imaginavam que seria hoje uma igreja maravilhosa, linda? Linda, é linda. Eu mostrei a foto para um amigo meu que trabalha comigo essa semana. Ele falou, Marlon, que igreja linda, é linda. Não tenho o que falar. É maravilhoso o que Deus tem feito. Maravilhoso o que Deus tem feito aqui, na casa do Senhor. Através dos profetas de Deus. E a obra do Senhor no início. Quem é que despreza o início da obra do Senhor? Às vezes nós desprezamos, nós não conseguimos olhar lá na frente, nós olhamos e falamos, puxa, eu estou começando tudo de novo, meu Deus, só estou com 4 pessoas no ministério, eu queria tanto uma igreja igual a do pastor Amarildo, eu queria tanto ter um ministério maravilhoso como esse, eu queria tanto ter um carro lindo, uma obra maravilhosa na minha vida, mas agora está difícil demais, porque eu estou começando simples demais. Aí a palavra do Senhor diz o quê? Quem despreza os dias das pequenas coisas. Mas aí diz o seguinte, esses se alegrarão vendo o prumo na mão de Zorobabel. O que significa isso? O prumo é uma ferramenta para quem trabalha aqui com obra. Levanta a mão ou já trabalhou. Sabe o que eu estou falando? É uma ferramenta que mede. É para medição na construção. Então, irmãos, aquele povo começaria a se alegrar ao ver o prumo na mão de Zorobabel. Por quê? Eles iam falar, Zorobabel vai começar a construir o templo do Senhor. A obra da casa do Senhor vai ser retomada, isso há 18 anos depois de ter sido parado. Eu imagino a alegria do coração deles de verem que realmente a casa do Senhor ia ser reerguida. E nós nos alegraremos de ver o prumo na mão de Zorobabel. A nossa família, os nossos amados que estão do nosso lado, com a mesma sintonia, no mesmo espírito, vai se alegrar, vendo o prumo na sua mão. E não venha desprezar as pequenas coisas, nos dias das pequenas coisas, que é o início da obra do Senhor nas nossas vidas, na sua vida. E se alegre quando Deus colocar o medidor na sua mão, para que você possa começar a medir, e ver a obra do Senhor começando na sua vida. Você fala, Deus, agora é o início de uma grande obra na minha vida, na minha casa, no meu ministério, na minha família. Aquilo que um dia eu perdi, eu estou começando de volta. Por mais simples que seja, Deus está fazendo ser reconstruído na minha vida. E se algo está sendo reconstruído na sua vida, e as pessoas não estão dando valor, não se importe com isso. Se importe no que Deus está fazendo na sua vida, no que um dia vai se tornar na sua vida. Pode começar pequeno, mas um dia vai ser grande. Você pode começar pequeno numa empresa, um dia você pode se tornar um diretor. Você pode começar pequeno no ministério, um dia Deus pode te levantar como um profeta. É assim que funciona a casa de Deus, a obra de Deus. E diz também a palavra do Senhor o quê? Quem és tu, ó monte grande? Diante de Zorobabel serás uma campina. Fala para si mesmo, quem és tu, monte grande? Aí você fala o seu nome no lugar de Zorobabel. Diante do Marlon será uma campina. Diante de João, pastor Amarildo, pastora Rose, esse monte grande vai ser uma campina. O que significa isso? Quem és tu, problema? Quem és tu, dificuldade? Diante de mim vai ser uma campina. Você não vai se tornar em nada. Você vai ser plano. Você vai cair por terra. Eu vou passar por lugares planos. Não vou ter dificuldades que vai me impedir.
Porque Deus está na minha vida. Quem vai ser esse monte grande que vai impedir a obra de Deus na sua vida? Vai se tornar uma campina, vai se tornar plano e você vai passar tranquilamente. Essa é a palavra de Deus para as nossas vidas. Foi a palavra de Deus para Zorobabel, para o povo de Deus que reconstruiu o templo do Senhor. Mas sabe quando começou isso? 18 anos depois? Olha como foi maravilhosa a obra de Deus. O povo estava disperso, desprovido e se importando apenas com os seus afazeres. Por quê? Eles foram forçados a parar com a obra de Deus. Você pode ter sido forçado a parar com a obra de Deus na sua vida. Você pode ter sido forçado a parar o propósito de Deus na sua vida. Mas o que aconteceu? 18 anos depois, Zorobabel retomou o prumo na mão, o povo se alegrou, e diz a palavra que como todos, como um só homem, retomaram a construção, e os samaritanos não contentes foram lá e falaram: o que está acontecendo? Quem é que deu autoridade aí para vocês, autorização para vocês retomarem a construção? E as pessoas vêm contra as nossas vidas falando: quem é você para retomar tudo de novo? Você não tem autoridade para recomeçar sua vida, você é um derrotado, você é um frustrado, você tem que viver sob entulhos. É isso que o mundo vem colocar contra nós, contra você que está retomando com Deus, contra você que tomou uma nova vida com Deus, contra eu que estou tendo um propósito com Deus, contra a casa do Senhor que tem trabalhado todos os dias. É isso que o inimigo vem e fala assim: quem é você para retomar a obra de Deus? Sabe o que eles falaram para os samaritanos? Nós estamos cumprindo a promessa de Deus. Agora peça para o rei, por favor. Eles foram muito controlados. Se fosse eu, acho que eu ficava nervoso, não sei. Mas foram muito sábios. Falou: olha, nós estamos retomando a promessa de Deus. Mas peça para o rei ver que lá nos documentos antigos da Babilônia, quando o rei Ciro nos enviou de volta, ele falou para retomarmos a casa do Senhor, reconstruir as nossas casas e também edificarmos a casa de Deus e sermos providos também pelo reino que nos enviou aqui. Aí mandaram a carta para o rei, falaram: ó rei, eles falaram isso. Aí nós perguntamos quem que estava fazendo, eles não passaram os nomes, mas simplesmente falaram para o senhor ver nos documentos que eles têm ali uma declaração que era para eles reerguer a cidade, os muros e a casa de Deus. Aí o rei Artaxerxes foi lá, claro, ele não é bobo, foi ver o que aconteceu. Ele olhou nos documentos, estava escrito lá que o rei Ciro, eu vou ler aqui, deixa eu só pegar aqui, retomar, Esdras, eu acho que está no versículo, eu anotei, irmãos, mas eu anotei, eu acho que no celular, na hora que eu estava estudando. Enfim, não vamos perder tempo. Eu acho que é Esdras mesmo, está aqui. Esdras 6, versículo 11, isso mesmo. Esdras 6, versículo 11. Também por mim se decreta que todo homem que mudar esse decreto, um madeiro se arrancará da sua casa, e levantado o pendurarão nele, e da sua casa se fará por um monturo. Irmãos, isso é a palavra do rei Ciro, uma carta de garantia para o povo de Deus, que eles teriam total garantia, que era para eles reedificarem sua nação, reconstruírem o templo, reconstruírem suas casas, reconstruir sua família, reconstruir seus muros. Era uma carta de garantia. E ai do rei Artaxerxes se fizesse isso. O que diz ali? Ai daquele que for contra esse decreto. Levantará um madeiro da sua casa e pendurará aquele que for contra o decreto. Você acha que ele ia contra isso? E diz a palavra que também Deus iria fazer coisas terríveis com a família dessa pessoa. E nesse decreto, irmãos, o rei Ciro falou o seguinte: o povo voltará, levantará a casa de Deus, o Deus verdadeiro, e será provido todo holocausto, tudo que eles precisarem, desde alimento, desde provisão, gado, ovelha, cabra, tudo que eles precisarem, seria provisão.
eles seriam providos através do reino da Babilônia. Ou seja, tudo que eles precisavam, o rei teria que mandar para eles. E o inimigo queria ocultar isso da vida deles, queria tirar isso, queria tirar o que eles tinham de direito. E o inimigo quer tirar das nossas vidas aquilo que a gente tem por direito, irmãos. A promessa de Deus, a bênção de Deus. Sabe, quando nós estamos com um prumo começando ali a nossa vida simples, por mais simples que seja, o inimigo vem e quer tirar aquilo que nós temos de direito, que é a promessa de Deus, que é a bênção de Deus. E diz mais a palavra do Senhor lá em Zacarias, que quando fala o seguinte, fantástico isso, no versículo 9 não precisa nem abrir: as mãos de Zorobabel têm fundado esta casa, também as suas mãos acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos me enviou. Sabe o que isso significa? Que ele começou lá em Esdras, quando Esdras fala que eles foram e começaram o que? Ergueram o altar de Deus. 2 anos depois eles começaram o que? Erguer a casa de Deus. E o que diz a palavra do Senhor? Que as mãos do Zorobabel, que começou a construir o templo de Deus, as mesmas mãos irá terminar a construção do templo de Deus. Sabe o que é isso para nós? Que se o inimigo quer paralisar a tua vida, a tua mão que começou a construção de Deus na sua vida, é a mesma mão que vai terminar. Você não vai parar a obra de Deus por violência que o inimigo vem contra você. Eles não vão conseguir te sufocar, se você estiver presente, se você estiver em sintonia, em espírito. Não vai conseguir paralisar a obra de Deus na sua vida. A sua mão que começou uma obra, por mais simples que seja, você pode ter sido sufocado, pode ter sido paralisado por palavras tristes, foi forçado a parar. Mas se Deus tem um propósito na sua vida, é a mesma mão que vai terminar. Não desista daquilo que Deus colocou na sua mão. Não desista do propósito de Deus na sua vida. Deus colocou uma grande obra na sua vida. Pode ser que seja conquistar o vizinho, mas é uma grande obra. Fala o quê? Deus se alegra quando uma alma, fazem festas quando uma alma aceita o Senhor. É uma grande obra se você conquistar uma pessoa, se esse é o propósito de Deus na tua vida. Imagine outras coisas que Deus tem. Por isso fique em sintonia com o Espírito Santo. Fique atento com o Espírito Santo. Fique atento com os inimigos, as pessoas que parecem estar do teu lado, as pessoas que parecem estar, sabe, abraçados junto com você. Ore para Deus, para que Deus esclareça no teu coração se realmente estão contigo ou não estão, ou apenas estão para atrapalhar a obra do Senhor. Deus tem um propósito muito grande na sua vida. Deus tem um propósito grande na minha vida. Todo mundo fala isso, mas todo mundo que vem pregar aqui fala isso. Quantas vezes o pastor Amarildo falou isso? Deus tem um propósito na sua vida. Claro que tem, e é verdade. E diz a palavra do Senhor: quem despreza os dias das pequenas coisas, se alegrarão quando vê o prumo nas mãos de Zorobabel. Então se alegre no dia das pequenas coisas, se alegre no início da sua caminhada com Deus, se alegre no início do propósito de Deus na sua vida, se alegre por mais que seja simples, mas se alegre. O povo de Deus ia se alegrar, e diz que foi todos como um só homem, retomaram o ânimo, e diz que o Espírito animou o espírito de Zorobabel, e diz que o Espírito de Deus animou o povo de Deus. E é assim, nós possamos estar tristes, aborrecidos, até mesmo depressivos, mas o Espírito Santo de Deus nos retoma, sabe, nos envolve novamente com o projeto de Deus. Eu, irmãos, há muito tempo atrás, antes de conhecer o Roberto, a Thaís, a minha esposa, eu estava estudando para ser bispo numa igreja evangélica. E eu queria porque eu queria, eu achava aquilo maravilhoso. Eu falei: vou ser bispo, vou ser bispo. Aí até um dia um bispo pregando na igreja que eu frequentava falou: você vai ser usado como bispo. Eu falei: tomei para mim, é isso que eu quero, irmãos. Eu feliz da vida, eu ia toda quinta-feira para Campinas estudar. Só que chegou um dia, o inimigo veio com uma violência na minha vida que eu não consegui suportar. Eu era adolescente, não estava com os meus pais na igreja, meus pais sempre frequentaram a Ibrook. Eu não tive uma base, eu vacilei, não consegui caminhar, não consegui permanecer.
veio uma violência que veio muitas coisas acontecendo. Eu não suportei abrir mão do propósito de Deus na minha vida. Abri mão. Fui para o mundo, balada. Comecei a retomar, conheci minha esposa, éramos amigos, ela me convidou para ir para a igreja dela, conheci aí a Thaís com o Roberto, começamos a caminhar junto e por aí foi. Comecei a retomar o propósito de Deus, comecei a caminhar novamente. E passou alguns anos depois, aí que eu fui me alegrar realmente com o início da obra de Deus na minha vida. E depois um momento em que nós tomamos a decisão que realmente a gente quer fazer a obra do Senhor, e que aquela oração de Isaías, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Depois que uma vez falado isso, irmãos, sinceramente com Deus, vai, não tem jeito, Deus vai te fazer ir. Depois que você abriu mão, não tem condições de voltar atrás. E você não tem mais coragem de voltar atrás. E hoje nós temos nos alegrados dia após dia, sabe? A gente tem conversado sempre, eu e a Dani, sobre aquilo que Deus tem feito conosco, sabe? Através de nós, embora falhos, embora pessoas que ainda têm que aprender muita coisa, sabe? Como se diz? Consertar muitas coisas. A gente tem se alegrado com o que Deus tem feito conosco, sabe? Tantas coisas que Deus tem feito, tem entregado tantas bênçãos na nossa vida, tem estado lado a lado conosco nas nossas dificuldades. E a gente tem pensado nisso, sabe, no começo de Deus, nas nossas vidas. E eu sempre penso nisso. O dia das pequenas coisas, sabe? Que nós devemos dar valor no início da obra de Deus na nossa caminhada. Dê valor com o que Deus colocou na sua mão, por mais simples que seja. E esteja atento com palavras que lançam contra você, palavras que vêm para entristecer seu coração, palavras que vêm para te iludir, porque o inimigo gosta muito de nos iludir, com palavras bonitas, com palavras de encorajamento. Tô contigo, hein? Tô contigo e não abro. Mentira. Então ore, sabe, clame ao Senhor, entregue nas mãos de Deus tudo o que você tem feito, sabe? Tire um tempo com o Senhor para analisar, tenta olhar de fora, sabe? Filma para ver no vídeo depois, para ter uma outra visão, uma outra análise. Peça para o Espírito Santo te dar essa análise. Fala, poxa, eu preciso ver o que está acontecendo, porque às vezes quando a gente está dentro de um momento, de uma situação, a gente não consegue parar para analisar. Peça para o Espírito Santo te dar essa sabedoria, para você conseguir analisar o que está acontecendo, quem está do teu lado, se está se alegrando junto com você, quando você pegou ali o prumo para começar a obra de Deus, quando você colocou ali os primeiros tijolos para começar a construir a casa do Senhor, a obra de Deus. E é isso que a palavra do Senhor diz, que as mesmas mãos que começou, é a mesma mão que vai terminar. A sua mão começou, é a sua mão que vai terminar, a não ser que não seja a vontade de Deus. Mas se Deus está nesse propósito, é as suas mãos que vai terminar essa obra. Não desista, não entregue, não passe a mão para mim, não passe cajado. Não entregue de mão beijada aquilo que Deus confiou nas tuas mãos. Dê valor, peça oração aos pastores, peça discernimento a Deus, peça sabedoria ao Espírito Santo, e peça para que Deus te dê sabedoria para analisar toda a situação por fora ali, porque você vai conseguir ter uma visão muito mais ampla. Não fique somente preso, não deixe sua mente ali condicionada naquela situação. Tenta descondicionar um pouco, ver um pouco de fora para ver como que está acontecendo, e para ver quem está do teu lado. Amém, irmãos? Eu agradeço a Deus por essa palavra maravilhosa, porque eu sei que Deus tem levantado vidas, eu sei que Deus tem colocado uma obra, por mais seja início, mas Deus vai terminar através de você. Não despreze a obra do Senhor na sua vida. Amém? Eu agradeço a oportunidade, aplauda o Senhor, que Ele é digno de todo louvor. Amém?